Olá, tudo bem? Graça e paz, seja bem-vindo aí a mais um vídeo do canal Rafael Guarnier, dando continuidade às Epístolas Paulinas, né? Hoje vamos falar do capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, né? Capítulo, mais um capítulo aí poderoso para nós estudarmos aí versículo a versículo com você, né? Nessa série tremenda. Já falamos sobre a carta aos Romanos. Estamos aí quase, né, caminhando para o final da primeira carta à igreja em Corinto, né, a igreja aos Coríntios, né, a carta aos Coríntios, ok? E eu quero te pedir que, se você ainda não fez, que você possa aí apertar esse botãozinho do curtir, compartilhe esse vídeo também, né? Inscreva-se no canal caso você não tenha feito, ok? É muito importante para nós. Então faça aí essas ações, né? Eu vou dar um tempinho para você fazer, curtir, compartilhar e se inscrever caso você não tenha feito, amém? Beleza? Feito? Ok. Eu quero te pedir que você abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia então na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Né? E essa é uma carta tremenda de Paulo, mas é uma carta que gera muita controvérsia na igreja e não deveria gerar, né? Nós estamos vivendo um período de um intenso movimento, né? Aliás, não um só, mas são vários movimentos de cunho religioso, mas com um fundo muito mais, vamos dizer assim, político, né? E um desses movimentos é o movimento feminista, né? E logicamente que a gente tem que abordar aqui todos os direitos que a mulher tem, né? Nós temos que abordar aqui tudo que a mulher acrescenta e tudo que a mulher é um com o homem em relação a casa, a somar, estão no mesmo nível de importância, né? Mas precisamos aqui deixar claro uma coisa. Como eu já disse em outros vídeos desse estudo, Paulo não está direcionando. Esta carta não é uma carta direcionada ao mundo. Esta carta é uma carta direcionada a cristãos. Esta carta é uma carta direcionada a uma igreja, a igreja em Corinto. É uma carta aos Coríntios. Então preste bem atenção. Essa carta só gera polêmica porque nós não conseguimos colocá-la no seu devido lugar, que é o lugar da igreja, uma repreensão que Paulo, o apóstolo, está fazendo aqui à igreja. Essa não é uma carta que você vai chegar e ler para um não crente sem explicar o contexto dessa carta e para quem essa carta foi enviada, e é por isso que gera tanta polêmica, é por isso que temos tanto problema. Porque o mundo realmente não está preparado para viver as instruções que a igreja recebe. O mundo não está preparado, né, para o marido receber uma instrução de amar a igreja, amar a mulher, perdão, como Cristo amou a igreja. E não há amor maior do que o de Cristo pela igreja. A mulher, ela vai estar, sim, submissa ao homem por sua própria vontade, a partir do momento que o homem entender que esse amor é o amor que Cristo tem pela igreja. E aí não vai ser um ato de obrigação, vai ser um ato total de amor e de vontade, essa submissão, que não é uma submissão também machista, não, é uma submissão de autoridade, entendendo que o homem foi constituído à cabeça, não o cabeça, tá? A gente falou o cabeça, a gente tem esse costume, mas o homem foi constituído à cabeça da mulher. O problema é que hoje, dentro das igrejas, os homens, e aí eu estou pegando aqui para a nossa classe, os homens, não têm exercido o seu papel de autoridade espiritual e nem autoridade mesmo humana dentro das suas casas, transferindo isso para as mulheres. E aí você tem um problema seríssimo aqui
E aí você acaba tornando essa carta, esse capítulo 11, incompatível. E aí que se dá o problema, porque o homem não tem assumido o seu papel dentro da igreja e principalmente dentro da sua casa e na sua família. Ok? Então, se você que não é cristão está aí assistindo esse vídeo, seja muito bem-vindo. Mas entenda que essa carta não é uma carta para você quanto não crente, mas eu profetizo que ela se tornará, ao final desse vídeo, uma carta para você sim. Basta que você entregue a sua vida àquele que tem poder para restituir tudo que durante muitos anos você pode ter perdido aí. Ele é poderoso para restituir. Basta que você abra o seu coração e entregue a sua vida a Ele, a Cristo. Amém? Que morreu numa cruz para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, vida eterna, né? E há uma recompensa tremenda nos esperando, chamada eternidade. Amém? Bom, então, esclarecido isso, era importantíssimo falar isso, tá? Este capítulo 11 da carta é uma carta para, como toda a carta, é uma carta aos coríntios, é uma carta para a igreja, ok? Dito isso, vamos lá? Capítulo 11, versículo 1. Ele vai tratar aqui acerca das mulheres nas reuniões, nas assembleias religiosas, né? Então, Paulo está falando acerca do comportamento feminino, vai falar acerca do comportamento masculino também, né? E ele começa com a palavra assim, ó, algumas traduções vão dizer assim, ó, algumas não, a tradução é essa: sede, meus imitadores, como também eu de Cristo. Este versículo aqui, ele é a conclusão do capítulo 10. Lembra que eu falei que essa divisão que nós temos entre capítulos e versículos é uma divisão didática, tá? Então, sede, meus imitadores, como também eu de Cristo, é a conclusão do capítulo 10, tá? Sede meus imitadores. Paulo tinha tanta autoridade espiritual, né, que ele falava assim, olha, você pode ficar tranquilo e me imitar, mas nós só devemos imitar homens quando nós temos plena convicção que esses homens são imitadores de Cristo. De modo contrário, não imite homem algum, mas foque em Cristo. Imite a Cristo. Se você tem uma referência na sua vida, um pastor, um líder, que é imitador de Cristo, fique tranquilo para imitar os seus comportamentos, imitar o seu tratamento com a sua esposa, imitar o tratamento com a igreja. Agora, se você não tem alguém sobre a sua vida que é uma referência e que é imitador de Cristo, foque em Cristo, diretamente nele. Amém? Então, Paulo, nesse primeiro versículo, está sendo claro, né? Me imitem, porque eu imito a Ele, porque eu imito a Cristo. Então, fica tranquilo, olha para mim e faz o que eu faço, relaxa. E é tão difícil hoje nós encontrarmos alguém, né, que fala que nós podemos dizer isto, né? Pode olhar para mim e fazer o que eu faço, porque o que eu faço honra e é princípio de Cristo. Eu imito a Cristo, ok? Nos versículos 2 e 3, né, ele vai falar agora do encabeçamento no universo, né, o encabeçamento geral de modo cristão aqui, tá? E aí do 2 ao 16 ele fala acerca do cobrir a cabeça, tá? Vamos ver o 2 e o 3 aqui, ó. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, né? Em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei. Esses preceitos são o quê? São instruções que podem ser orais, né? Podem ser verbais e podem ser escritas, né? Olha lá, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Né? Versículo 3. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem. Então ele está dizendo assim, ó, pode me imitar, mas saiba que Cristo é a minha cabeça. E o homem, a cabeça da mulher. E Deus, a cabeça de Cristo.
né? Então está estabelecido aqui, né, uma ordem, né? Deus é a cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça do homem. O homem é a cabeça da mulher. Perceba que se eu quebro algum elo nessa ligação, dessa corrente, a partir do momento que eu, como homem, não tenho como a cabeça Cristo, eu não tenho autoridade para ser a cabeça da mulher. Porque se Cristo for a minha cabeça, eu não tenho problema nenhum, e eu não tenho nenhuma dificuldade em exercer uma autoridade não imposta, mas quista, né? Acho que essa é a palavra, querida, que a mulher está querendo estar sob a autoridade do homem, que tem Cristo como a cabeça. E as pessoas hoje não entendem isso. Porque, mais uma vez, porque, primeiro, o homem não tem exercido seu papel há anos, há décadas. E aí você vê cada vez mais, dentro das igrejas, movimentos mundanos sendo colocados dentro da igreja. E isso é um plano totalmente diabólico, é um plano de Satanás para acabar com a autoridade. Porque uma vez que ele fere a autoridade do homem sobre a mulher, ele, por consequência, fere a autoridade de Cristo sobre o homem. E aí ele bota em ação o plano dele, que é destruir a família, destruir a comunhão dentro da igreja, criar o que nós chamamos de facções. A gente vai ver isso daqui a pouco. Que capítulo poderoso, irmão. Fica ligado. Dos versículos 3 ao 16, ele vai tratar do sétimo problema. Dos versículos 3 ao 16, ele vai tratar do sétimo problema com a igreja. Então, deixa eu fazer um resumo aqui para você entender. Olha só, os primeiros 6 problemas que nós vimos, né, não comer das coisas sacrificadas aos ídolos, a fornicação, né, os litígios e por aí vai, são problemas da esfera humana. Isso é do capítulo 1 ao capítulo 10. Agora, do capítulo 11 ao capítulo 16, ele vai tratar dos últimos 5 problemas. Então, são 11 problemas tratados aqui no total, nessa primeira carta aos Coríntios. 11 problemas referentes à igreja. Só que esses 5 últimos problemas, eles são da esfera da administração de Deus. E o primeiro que ele está tratando aqui, desse segundo bloco, né, é o problema da autoridade, do encabeçamento de Cristo e de Deus no governo. Olha lá, Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23. Dá uma olhada aqui, que passagem tremenda, para você entender isso melhor. Né? Então, nesse capítulo 11, ele vai tratar primeiro desse problema, do sétimo, né, problema, que é o encabeçamento de Cristo e de Deus no governo da igreja. E ele já vai tratar também, a partir do versículo 17, do oitavo problema, que estava acontecendo aqui, né, em Corinto, que é a ceia do Senhor. Segura aí que é muito importante e poderoso no nosso estudo desse capítulo. Então, versículo 3, olha lá. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo o homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Né? Olha lá Gênesis capítulo 2, dos versículos 18 ao 24. Olha lá 1 Timóteo capítulo 2, versículo 13. Certo? Continuando. Ele fala, né, claramente aqui acerca do cobrir a cabeça. Traga isso sempre na sua mente para a questão de autoridade espiritual e muito menos para a questão física. Eu não quero entrar aqui na discussão, a mulher então não pode cortar o cabelo, ou pode cortar o cabelo. Irmãos, ei, maturidade. Estamos falando aqui de autoridade, ok? Presta atenção, se liga. Olha a religiosidade, amém? Versículos 4, 5 e 6, ele fala especificamente desse cobrir a cabeça. Veja pelo prisma autoridade. Olha aqui, ó. Todo homem que ora ou profetiza, né, ou seja, fala por Deus, tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Se ele não estiver coberto por Cristo, ele está desonrando a Cristo. Deu para entender? 5. Mas toda mulher que ora ou profetiza
com a cabeça descoberta, ou seja, sem estar sobre a autoridade daquele que Deus constituiu autoridade sobre a vida dela, desonra a própria cabeça, porque é como se estivesse rapada, é como se estivesse sem autoridade. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosqueie-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquear-se ou rapar-se, que ponha o véu. Ou seja, esteja debaixo de autoridade. Né? Isso aqui, irmãos, é uma ordenação divina. Não é uma ordenação do diácono, do pastor. É divino. Dos versículos 7 ao 15, agora o apóstolo vai trazer as razões. Olha lá. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. Olha lá. Homem é a imagem e glória de Deus. Gênesis 1, versículo 26. Ok? Versículo 8. Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Gênesis 2, versículos 21 ao 23. Lê lá para você não ficar chateado comigo. Ok? Versículo 9. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Esse é o propósito divino na criação. Gênesis 2, versículos 18 e 24. Versículo 10. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal do poderio, ou seja, da autoridade, por causa dos anjos. Aí, lembre-se, teve um arcanjo. O arcanjo e seus subordinados que se rebelaram contra o encabeçamento estabelecido por Deus. Você sabe do que eu estou falando, né? Olha lá Ezequiel 28, versículos 13 ao 18. Ezequiel 28, 13 ao 18. Isaías 14, do 12 ao 15. E Mateus 25, 41. Né? Ele se rebela contra o encabeçamento de Deus, estabelece o reino das trevas, Mateus 12, 26, né? Você pode olhar também Colossenses 1, capítulo 13, e torna-se, Satanás quer dizer, adversário de Deus. Toda vez que você se rebela contra a autoridade constituída, você está se tornando um adversário de Deus. Rafael, que palavra dura, que palavra pesada. Mas você está fazendo, quando se rebela contra a autoridade, a mesma coisa que Satanás fez. Ok? Desculpa, irmão, mas eu tenho que falar. É um ensino, amém? Versículo 11. Todavia, nem o homem é... Olha que versículo poderoso. Todavia, nem o homem é sem a mulher. Ou seja, o homem também é dependente da mulher. E nem a mulher sem o homem no Senhor. Deus tem um plano sobre essa questão da autoridade, amém? Versículo 12. Porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher na maternidade. Mas tudo, os dois, vem de Deus. Gênesis 2, capítulos 21 ao 23. Versículo 13. Julgai entre vós mesmos, é decente que a mulher ore a Deus descoberta? É decente que a mulher ore a Deus sem estar debaixo de autoridade? Versículo 14. Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para homem ter cabelo crescido? O homem achar que ele é autossuficiente, que ele não precisa mais de Cristo, que agora ele tem o próprio véu, né? Não pense aqui, irmãos, na questão física. Ah, o homem cabeludo então não pode. O homem tem o cabelo grande, irmão. Pelo amor de Deus, foca na autoridade. Versículo 15. Versículo 15, né? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Né? E agora no versículo 16 ele vai falar assim, olha, isso não é motivo para contenda sobre vocês. Olha lá. Mas, se alguém quiser ser contencioso,
nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Ok? Que primeira parte poderosa desse capítulo 11. Pense na questão da autoridade. Esqueça aqui a questão do cabelo grande, cabelo... Logicamente que se você pensar na questão dos movimentos políticos, né? A mulher com cabelo raspado, a mulher que não cuida da sua imagem, a mulher que não tem zelo, né? A mulher que, sabe, não está preocupada com nada, relaxada, largada. É legal isso? Será que eu sou maluco? Será que nós somos malucos? Né? A mulher que não reconhece a autoridade do homem. E, mais uma vez, estou dizendo isso para dentro das igrejas. Não estou dizendo para fora. O mundo jaz do maligno. Ok? Então, reflita. Versículos 17 agora ao 34, ele vai falar acerca da ceia do Senhor. Né? Um oitavo problema aqui que ele vem corrigindo lá em Corinto. Olha lá. Do 17 ao 22, ele vai repreender a desordem. E aí ele começa no 17, ó. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo. Isso está em contraste com o versículo 2, né? Que ele começa dizendo, e louvo-vos, irmãos. Né? No 2 ele está louvando, agora não. No 17 ele está invertendo, ó. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para piorar. Estão se juntando para piorar em relação à questão da ceia. E aí ele vai começar. Olha aqui, ó, versículo 18. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, ou seja, na congregação, há entre vós dissensões e em parte o creio. Me disseram que está havendo dissensão quando vocês se juntam, e eu creio nisso. Eu tenho observado o comportamento de vocês e eu creio. Versículo 19. E até importa que haja entre vós heresias. Algumas traduções vão dizer que haja entre vós partidos, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Ou seja, essa questão dos sinceros aqui são os chamados aprovados, os não facciosos. Tá? Então, aqui quando ele fala dessas heresias, são partidos, né? São facções dentro da igreja. São escolas de opiniões diferentes. Olha lá Gálatas, capítulo 5, versículo 20. Né? Versículo 20. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Se você olhar o capítulo 10, versículo 21, ele vai falar assim, a mesa do Senhor. Ele está tratando da comunhão do sangue e do corpo. Olha lá o capítulo 10, versículos 16 e 17. Aqui não, ó. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia. Não é para fazer a memória. Né? Versículo 21. Porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome e outro embriaga-se. Vamos entender isso aqui. Era muito comum a chamada festa de amor. Né? Você pode ver isso lá na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 13. E você pode ver isso também em Judas, no versículo 12. Isso era muito comum. Né? No final dessa festa, chamada festa do amor, né, você tinha a ceia. Mas o que estava acontecendo aqui nos coríntios aqui? Eles não faziam de maneira adequada, porque havia dissensões, havia dentro da igreja dos coríntios facções. Então, quem era mais rico, mais abastado financeiramente, nessa festa do amor, que terminava com a ceia, ele levava comida boa, ele levava os alimentos mais caros da época. E quem era pobre constituía também a mesa de alguma maneira. Levava um alimento mais simples.
Só que a ideia era você juntar aquilo tudo num grande banquete, de modo que quem não tinha acesso àquela alimentação melhor, vamos dizer assim, naquele momento pudesse ter acesso a tudo aquilo. Só que os coríntios estavam fazendo diferente. Ficavam nas suas panelinhas e cada um comia do melhor. Então Paulo está repreendendo aqui, ó, versículo 21 de novo, porque comendo cada um toma de maneira antecipada. Tipo assim, vamos comer logo antes que esses pobretões cheguem, né? E aí quando começava a mesma coisa, já tinha gente embriagada, já tinha gente cheia. Então a festa perdia o seu propósito, né? Então essa festa foi originada, irmãos, na Páscoa. Olha lá Lucas 22, dos versículos 13 ao 20. Que coisa poderosa isso aqui que Paulo está instruindo essa igreja. E isso serve de instruções para nós também, né? Às vezes o irmão está necessitado, né? de comida mesmo, literal, uma cesta básica. E você pode ajudar. E acha que o problema é da igreja. Não, fala com o pastor, fala com o diácono. Irmão, se você pode, mete a mão nesse bolso e ajuda. Amém? Versículo 22. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Olha aí, ó. Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não louvo. Quer dizer, o irmão não tem nada para comer, vocês estão fazendo essas panelinhas aí, né, pegando a coxa do frango e comendo, pegando o peito do frango comendo, deixando só a costela, só o osso para o pessoal chupar o osso. Vocês estão de brincadeira. E aí do versículo 23 ao 26, ele vai fazer uma revisão dessa definição aqui da ceia, né? Olha lá. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Olha lá capítulo 5, versículos 7 a 8, que você vai ver isso aqui de novo, né? E tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, palavras de Cristo, comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Mateus 26, 26. Quando ele fala em, ele está falando assim, ó, lembra continuamente de mim até que eu volte. 25. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, aqui vai uma instrução para a igreja. Primeiro você come o pão, e depois de comer o pão, você toma o cálice. Tá? Dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Ou seja, na cruz que verti o meu sangue. Esse é o Novo Testamento. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, o pão é o pão que representa a vida. João 6, 35. E o cálice é o cálice da bênção, né, que a gente pode ver no capítulo 10, no versículo 16. Olha lá. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Ok? Versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então ele faz essa grande revisão com os coríntios aqui e fala, olha como é que vocês têm que fazer. Né? Então, até que venha, até que ele estabeleça o seu reino, né? De Mateus 26, 29. Então, na primeira vinda do nosso Senhor, foi uma vinda de morte. Para quê? Para redenção, né? Para produzir a igreja. Após a morte, ele foi para quê? Para receber o reino. E ele vai voltar com o reino. Então, esse intervalo que nós estamos vivendo entre a primeira e a segunda vinda é a era da igreja. Então, todas as vezes que nós comemos o pão e bebemos o cálice, nós fazemos isso em memória dele até que ele venha.
né? Então, ele vai voltar para estabelecer o reino. E aí a era da igreja foi. Vê isso lá em Daniel 7, versículos 13 e 14, e Lucas 9, versículo 12. Ok? Versículo 27 agora, até o 29. Versículo 27 ao 29. Ele vai falar da necessidade de pôr à prova e de discernir, de entender. Olha aqui. Portanto, qualquer que come este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Isso aqui é, se você come o pão e bebe o cálice, não respeitando, né, o significado do pão e do cálice, você está fazendo isso indignamente. Examine-se, pois, versículo 28, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Prove-se a si mesmo, não é o julgamento dos outros. Prove-se a si mesmo e seja provado por ele, por Cristo. Versículo 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Aqui não é a condenação eterna, ok? Não é a condenação eterna. Quando ele fala não discernindo o corpo do Senhor, é que as pessoas não fazem a diferença entre essa ceia e o alimento comum. Então você não pode comer e beber, né, indignamente, é não fazendo discernimento que este alimento não é um alimento comum. Tá? Versículo 30. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, ou seja, que morreram. Né? Olha lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 ao 16. Porque se nós, versículo 31, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Ninguém tem a capacidade de julgar aqui uns aos outros. 32. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. Né? Então, os julgados aqui é o julgamento temporário. Tá? Para não sermos condenados com o mundo. Essa condenação aqui é a condenação eterna. Tá? Essa condenação aqui é a condenação eterna. Então, essa ordem aqui é segundo a condição do versículo 21. Tá? Qual é a condição do versículo 21? Porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome ou embriaga-se. Olha a ligação dos dois versículos. Tá? Versículo 33. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns aos outros. Não fica com a melhor parte. Não fica com a melhor parte, deixa ruim para os vossos irmãos em Cristo. E por último, versículo 34. Mas, se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para juízo. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for. Amém? Então aqui, né, nesse versículo 34, Paulo está dizendo assim, olha só, tem outros assuntos para tratarmos também, mas referente a esses outros assuntos, quando eu for, né? Então isso está indicando para nós que o apóstolo não deu instruções para tudo o que estava relacionado, né, com a prática da igreja. Né? Quando ele fala assim, quanto às demais coisas, né, a gente tem que buscar a direção do Senhor, né, baseado nos princípios estabelecidos no Novo Testamento e governados, né, por esses princípios. E ele está dizendo, quando eu for, eu vou falar das outras coisas. Amém? Que capítulo poderoso esse capítulo 12. Eu espero que tenha acrescentado demais na vida de vocês. Né? Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam ter acesso a essa informação. O WhatsApp está aí, ó. Qualquer dúvida, qualquer convite para a gente poder conversar mais aprofundadamente sobre o tema, é só mandar uma mensagem aí, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.